todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje está-vos aqui mais uma opinião de um livro, de uma novidade. E estamos aqui num novo cenário, porque estamos no meu quarto, que é mais quentinho do que na biblioteca. O livro que eu vos tenho então para vos falar é A Grande História de Troia, de Stephen Fry, um livro que me foi gentilmente cedido pelo Clube do Autor, a quem eu muito agradeço. Eu estava empolgadíssima com este livro, com esta novidade. Eu li este ano os outros dois livros do autor, que eu tinha comprado o ano passado, portanto, A Grande História dos Mitos Gregos e A Grande História dos Heróis Gregos, e portanto, quando soube que o autor tinha também um sobre a Guerra de Troia, eu fiquei logo cheia de vontade de o ler, e então finalmente saiu em Portugal em outubro, se não estou em erro, e portanto tive agora então a oportunidade de o ler. À semelhança dos outros, continuamos aqui a encontrar aquele tom um bocadinho às vezes humorístico e sarcástico aqui do Stephen Fry. Achei que neste era um bocadinho menos do que nos outros, mas ainda assim foi uma grande leitura. Nós vamos acompanhando, o autor vai-nos aqui então dando a conhecer a história de Troia, nomeadamente entre as personagens principais, portanto focado então em Troia, nos príncipes Paris e também depois, portanto, antes, os antecedentes então de Paris, aqui assim um bocadinho a queda de Troia anterior à guerra e depois como é que ressurgiu, depois então aqui o nascimento de Paris e aqui o seu crescimento, dá-nos também desmaiou. Dá-nos também a conhecer também aqui a história de Helena e depois também Aquiles, que é então aqui um dos grandes heróis gregos e ficou aqui conhecido nesta Guerra de Troia. Nós vamos saltitando assim entre estes núcleos familiares, eu vou-lhe chamar assim. Portanto, temos troianos, temos gregos e o autor dá-nos também aqui às vezes um enquadramento com antecessores dessas personagens e que são mencionadas muitas vezes nos outros livros. O livro tem muitas notas de rodapé. Não sei dizer quantas, porque elas estão numeradas por ordem de páginas, mas, ou melhor, estão numeradas por página. Portanto, não vos consigo dizer, mas são muitas. Não só referências aos outros dois livros do autor, mas depois referências a outros mitos, a outros contos que o autor refere. Eu, mais uma vez, adorei. Eu estou rendida, então, aos livros de Stephen Fry e aqui mais relacionados, então, com mitologias. Neste caso, então, aqui a famosa Guerra de Troia. E nós, lá estávamos acompanhando aqui este mito, porque nós não sabemos muito bem se é verdade, se não. E o autor também aqui refere, acha-se que alguns problemas cronológicos, porque lá está, nós não podemos afirmar que é 100% verdade, mas então uma escrita fantástica, a sério. O autor consegue-nos cativar, consegue-nos agarrar e nós estamos aqui a ler quase como, porque eu encaro estes livros um bocadinho como não ficção dentro aqui da fantasia, porque lá está, mete deuses, mas o autor conta-nos a história de tudo de uma forma tão apaixonada, tão vívida, que parece aqueles livros de ficção em que nós iniciamos a história e não conseguimos parar e vimos embranhados neste mundo, e foi isso que eu senti com estas personagens todas. Senti falta aqui um bocadinho um bocadinho mais de referências, ou gostaria de ter tido aqui um bocadinho mais de referências a Cassandra, portanto a essa irmã do Paris que tinha o dom como é que se diz, das visões, mas que ninguém acreditava, e portanto é mencionado isso, mas gostaria de ter visto aqui um bocadinho mais da personagem dela. Eu sei que não é esse o foco é então Aquiles, Paris e Helena, mas ainda assim gostei muito. Temos também aqui a referir também aqui o Enéas, o Heitor, portanto todos esses grandes
heróis, eu vou chamar assim, da Guerra de Troia, estão aqui referidos, e foi uma leitura fabulosa. Eu vou dar uma vez mais 5 estrelas. Eu, tal como eu disse, eu estou completamente rendida à forma como o autor escreve, à forma como o autor nos conta estas histórias de uma forma tão apaixonada, que nós nos sentimos que estamos lá e que estamos a viver tudo aquilo. Portanto, uma excelente leitura. Eu não sei se leram algum dos outros dois, se não, se estão curiosos, eu acho que deviam dar uma oportunidade, porque, a sério, é uma escrita fabulosa. Eu vou então ficar por aqui, espero que vos tenha deixado curiosos. Eu, se me lembrar, vou deixar cá em baixo o link da opinião para os outros 2 livros e espero que vos tenha aguçado então aqui a curiosidade com este livrinho. Eu despeço-me, um beijinho e até ao próximo vídeo.